Um em cada 3 adultos sofre de hipertensão arterial ou pressão alta, causa de pelo menos metade das mortes por derrame e problemas cardíacos no mundo. O sedentarismo é um dos fatores de risco para a hipertensão. E para falar sobre o assunto, recebemos em nosso estúdio a médica Frida Plavnik. Boa tarde, Frida. Boa tarde. É um prazer tê-la conosco. Nós aqui agradecemos. Frida, segundo os últimos dados do IBGE, 46% dos adultos são sedentários, ou seja, 67 milhões de pessoas. A que a senhora atribui isso? Na verdade, o que leva as pessoas ao sedentarismo é o dia a dia, né? A dificuldade de transporte de casa para o trabalho, o acúmulo de mais de uma atividade de trabalho durante o dia. Então, quando chega em casa, não tem disposição para trabalhar, chega em casa cansado, aí tem a terceira jornada, se for mulher, que é cuidar da casa, cuidar dos filhos. E, na verdade, existe o conceito de que nunca sobra um tempo para que se tenha uma atividade física regular, né? É importante frisar que aquela atividade física de final de semana, ela é considerada uma atividade física insuficiente. E ela também é uma causa importante de mortalidade, porque ela é justamente irregular, né? Agora, o maior número de pessoas sedentárias significa maior número de hipertensos também? Não necessariamente. Eu acho que a gente pode dizer que o sedentarismo, ele propicia, e isso está no dado do Vigitel, agora que saiu a semana passada, de 2014, ele é responsável por cerca de 70% das doenças cardiovasculares e da mortalidade e morbidade que isso leva. Não necessariamente o sedentarismo é uma única causa para a hipertensão, mas ele é um importante fator de risco. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, é o quarto fator de risco mais importante para a doença cardiovascular. Quais são os outros fatores? A alimentação inadequada, a própria hipertensão é um fator de risco para o acontecimento de derrame, de infarto, de evolução para insuficiência cardíaca, de evolução para insuficiência renal, ou seja, o indivíduo ele tem um comprometimento dos rins, da função, que pode chegar à necessidade de diálise ou transplante, né? Então, a dislipidemia, o aumento do colesterol. O tabagismo não causa hipertensão diretamente, mas ele lesa, ele vai estragando a parede do vaso, que somado ao colesterol, à pressão alta, à inadequação, né, da capacidade do vaso de dilatar, que também pode ser favorecida pela atividade física, colaboram para as doenças cardiovasculares. E muitas pessoas, elas relacionam a pressão alta ao consumo do sal. O sal realmente é um vilão? O sal é um vilão. A população brasileira come 2 a 2,5 vezes mais do que o recomendado. Então, para a gente fazer uma conta simples, são recomendadas 5 gramas de sal, que é o cloreto de sódio, né? O brasileiro come de 10 a 12 gramas de sal por dia. E também um dado muito interessante do Vigitel, que saiu agora, é que quando você pergunta se a pessoa entende que o grau, se come muito, pouco, mais ou menos, todo mundo acha que come uma quantidade adequada de sal. O que é considerado muito? Então, por exemplo, como que a gente pode colocar isso no prato? Se você comer, o ideal são as 5 gramas de sódio, de sal de cozinha. Que é difícil, né, para a pessoa na qual é o correria do dia a problema? dia. O problema é o seguinte, se você olhar os dados, você vê que quem come em casa come cerca de 15% da quantidade correta. Quem almoça fora já extrapola em mais de 2 vezes a quantidade de sódio que deve ingerir ao longo do dia. Ou seja, trocar uma refeição feita em casa, que pode ser levada como uma marmita, por exemplo, por um fast food ou por um restaurante por quilo, isso já certamente acrescenta em muito a quantidade do sal que você deveria comer. E aí a gente conta também o sal que tem, por exemplo, no refrigerante. O sal do refrigerante, o sal da bolachinha, sal doce que a criança come, né? Aliás, é um problema que atinge também um crianças grande e problema. adolescentes. Eu sempre falo que o problema do sal não é o sal que o adulto come quando ele já é adulto. É o sal que é o paladar que ele passa para a criança, né? Então, a criança vai adquirir um paladar de sal que é o da mãe, que foi adquirido com a avó, e assim sucessivamente. Então, o seu paladar de sal pode ser bom para você, mas pode ser muito para mim, porque varia de casa para casa.
Agora, o problema da hipertensão, ela atinge também crianças e jovens? Infelizmente, atualmente, nós temos visto uma prevalência até maior de hipertensão, porque aí faz parte daquele conjunto de alterações. A criança tem uma vida sedentária, então ela fica ou muito tempo frente à televisão, ou frente ao computador, enfim, nada de atividade física. Então ela é uma criança que ganha peso mais fácil, não é? Aí ela tem preguiça de fazer exercício, ou tem vergonha de fazer exercício. E isso, se ela tiver um potencial genético para desenvolver hipertensão, ela vai desenvolver, como a gente tem visto, muito mais precocemente do que gerações mais velhas, né, os pais ou os avós desenvolveriam dentro da mesma situação genética. Por quê? Porque eles tinham uma atividade física maior, comiam em casa, comiam com menos sódio, tinham uma alimentação mais arregrada. Frida, para finalizar, que dicas que você dá para a pessoa prevenir, então, a hipertensão? Olha, primeira coisa, minimamente uma vez ao ano medir a pressão. Isso é fundamental. Uma vez medida, se ela estiver normal, anualmente é o recomendado. Se você perceber uma alteração, um pouco mais, uma elevação dessa pressão, que você consulte um médico, mas que já institua para você e para a sua família, para os filhos, uma dieta pobre em sódio. Então, não é fácil tirar? Não, não é. Mas devagar você consegue melhorar essa quantidade, diminuir essa ingestão de sódio. Ter uma atividade física regular, tentar se manter dentro daquela faixa de peso que todo mundo sabe, por aquele cálculo de índice de massa corporal, e procurar ter uma vida mais saudável, com um conjunto de atitudes que colaborem para não desencadear essa manifestação genética mais precocemente. Ok, Frida, muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria aqui no Jornal da rapidamente só de falar sobre o Dia da de Hipertensão. né? No dia 26 de abril, esse ano cai no domingo, é o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão. A Sociedade Brasileira de Hipertensão, como todo ano, faz uma atividade para a população. Esse ano será no Parque Vila Lobos, das 9 às 4 da tarde, onde será feita medida de pressão, medida de glicemia, tem a nossa equipe de nutrição, vai ter uma equipe de atividade física para descontrair, para brincar um pouco. De graça. De graça. Lá no e aí Parque a Vila gente Lobos. vai poder orientar ou então esclarecer mais detalhadamente algumas dúvidas que a população possa ter. Das 9 da manhã? Das 9 da manhã às 4 da tarde. Às 4 da tarde.